Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101 Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a primeira aula da unidade 23, na qual nós vamos estudar verbos fracos, segunda-guturais. Você encontrará uma seção no capítulo 29 de Futato, que é um capítulo que fala sobre verbos fracos no Piel, e você verá a primeira seção ali fala acerca dos verbos fracos segunda-guturais. Nenhuma outra parte da gramática de Futato vai lidar com verbos fracos segundo-gutural. Então, deem uma olhada ali e vocês verão alguns princípios do verbo fraco segundo-gutural que nós vamos aprender mais detalhadamente na unidade 23. Nós vamos também aprender acerca dos verbos ocos. Você encontrará informações acerca dos verbos ocos na gramática de Futato, capítulo 25, e também em uma seção do capítulo 24, chamada seção das raízes fracas. Eu acho que houve algum erro do tradutor ali, ele deve ter traduzido a palavra hollow no inglês pela palavra fraca, em vez de pela palavra oco. E essa palavra oco, na verdade, ou um verbo oco, é importante porque nós veremos que esses verbos são verbos, por exemplo, como o verbo que nós já aprendemos, o verbo bo, que tem uma consoante, depois um som semiconsonantal e depois uma outra consoante. Então, o que acontece? Nós temos um verbo que é oco, em outras palavras, no meio ele falta aquela consoante, em vez de ter uma consoante, ele terá um som semiconsonantal. De qualquer forma, vejam então essa seção chamada Raízes Fracas, das páginas 215 a 217 na gramática de Futato. E também nós vamos aprender acerca dos verbos geminados no hebraico. E você encontrará informações acerca do verbo geminado na gramática de Futato, capítulo 40. E aí estão as páginas para a sua informação. Agora, antes de começar, eu quero apenas mostrar a vocês então algumas informações introdutórias acerca dos verbos ocos e dos verbos geminados. Nós aprendemos que a maioria das palavras e verbos no hebraico tem uma raiz triconsonantal. Os verbos ocos também podem ser chamados de verbos biconsonantais. Eu acho que a gramática de Futato chama esse tipo de verbo de um verbo pouco sonoro. Não sei porquê, eu acho que esse é um nome estranho e não faz sentido. Eu vou chamar esses verbos de verbos ocos aqui na unidade 23. Mas eles podem ser também chamados de verbos biconsonantais, porque eles têm apenas duas consoantes. E note uma coisa, esses verbos, nós aprendemos os verbos todos sempre com aquela tradução, né, aquela forma léxica. Por exemplo, o verbo bo, que nós acabamos de ver, com a forma léxica, ele entra, né? Porém, bo não está no cal perfeito 3ms. O bo está no infinitivo construto. Em outras palavras, bo não significa ele entra, mas significa entrar. Tá bom? Então aqui estão alguns verbos que nós já aprendemos, verbos ocos que nós já aprendemos. Nós aprendemos o verbo bo, que significa entrar, o verbo shuv, que significa retornar ou voltar, kum, levantar, estabelecer, mut, morrer, sim, por, colocar ou estabelecer, rum, elevar, estar elevado ou estar exaltado, e gur, que significa residir temporariamente ou peregrinar. Né? Então todos esses verbos vocês notarão ou terão um rolem vav, ou um shurek, ou um hirek yod. Então todos esses são verbos ocos. E por que eles são chamados ocos? Porque aqui no meio eles têm uma vogal que é uma vogal semiconsonantal. Nós aprendemos já que o yod e o vav são considerados semiconsoantes. Então é isso que nós veremos aqui nesse tipo de verbo. Agora, nós também vamos aprender acerca dos verbos geminados. Os verbos geminados são também chamados de verbos ayin, ayin, em outras palavras, não porque eles têm um ayin no lugar do ayin, mas porque eles têm uma duplicação do ayin, uma duplicação da letra ayin, ou da letra que está na posição do ayin. Então, nesse sentido, os verbos geminados têm a raiz triconsonantal, porém, a sua última consoante será duplicada. Aqui estão, por exemplo, alguns verbos que nós já aprendemos, verbos geminados. Savav, halal, halal, palal, kalal ou ra'a. Agora, vocês notarão que esses quatro aqui do meio, todos têm a duplicação do lamed, né? Porém, isso é apenas a ordem na qual nós aprendemos os verbos, não significa que existe alguma coisa mais significante
com verbos geminados com essa duplicação do lamed, tá bom? Essa simplesmente é a ordem na qual nós aprendemos os verbos. Agora, outra coisa, nós veremos que, por exemplo, esse verbo aqui, palal, aparece apenas no piel, no hitpael e no pual. Agora, o piel, o pual e o hitpael são os troncos chamados os troncos duplicados. Por quê? Porque aquela segunda consoante será duplicada, então terá aquele dagesh forte. Por causa disso, os verbos piel, pual e hitpael serão fortes com os verbos geminados. Então, nesse caso, nós não teremos que aprender nenhuma regra diferente para o verbo palal. As regras diferentes que nós vamos aprender servirão mais para esses outros tipos de verbos aqui, que aparecem também no kal, no nifal, no rifil e em alguns troncos menores, e nós vamos aprender quais são esses troncos menores e como então que isso vai afetar o verbo geminado. Tá bom? Bom, pessoal, por enquanto então é só isso. Vamos continuar então a segunda aula da unidade 23, que é a aula de vocabulário. Shalom!